Está começando mais um Conexão Poder. Obrigado a você que a partir de agora nos acompanha nas nossas redes sociais, nas nossas plataformas digitais do Repórter MT e do Conexão Poder. E também pelo nosso Instagram, nosso canal do YouTube. Hoje estamos recebendo aqui o deputado estadual Paulo Araújo. A Ana também já está com a gente aqui, nossa jornalista, colega de bancada, para a gente bater um papo com o deputado Paulo Araújo. Bom dia, Ana. Bom dia, Paulo. Mais um Conexão Poder do ar. Bom dia, e é sempre muito bom trazer entrevistados que vão trazer para nós e compartilhar informações que fazem diferença na vida das pessoas. Muito bem, eu vou começar logo com o assunto do dia, então, deputado. O deputado estaria conosco aqui. Antes, dá o seu boa tarde, então, suas boas-vindas primeiro, antes da primeira pergunta. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, boa tarde a todos os ouvintes. Boa noite, né? A gente não sabe a hora que vai lá, que você vai assistir. Boa noite, para mim é uma honra estar aqui com vocês, dividindo aqui a bancada, Anderson, Ana, e cumprimentar aí todos os ouvintes. Bom, é o assunto do dia, então, hoje, né? O deputado tinha agendado com a gente uma entrevista que seria hoje pela manhã. Mas um assunto muito importante precisou ser discutido na Assembleia Legislativa, que é a gestão do novo Hospital Central. O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve lá e apresentou este formato de gestão, deputado? Sim, o governador já tinha anteriormente convidado os deputados, né? E aproveitou a oportunidade e apresentou ali a estrutura física do hospital. Nós já tínhamos ido lá, eu sou presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social, fiscalizar o andamento das obras, né? E lá, naquele momento, o secretário já tinha anunciado ali a possibilidade de uma parceria público e privado com o Hospital Albert Einstein, né? Então, naquela oportunidade, foi apresentado ali o portfólio do hospital. O que é que o hospital poderia estar fornecendo, né, ao sistema público de saúde, né? Quais eram as especialidades, quais eram as consultas, quais eram os procedimentos. E na data de hoje, discutindo com a população de modo geral, né? Lá tinha presidente de sindicatos, presidente de associações, né? Tinha a população de modo geral para conhecer ali a apresentação por parte da Secretaria Estadual de Saúde. E como foi recebido pelo público? Olha, nós tínhamos ali as pessoas, né, que aguardam, né, ser chamadas ali pelo concurso público, né? Então há uma expectativa muito grande de chamamento dos concurseiros, né, por parte da Secretaria Estadual de Saúde, Governo do Estado de Mato Grosso. Nós tínhamos ali os presidentes de sindicatos, né? Nós tínhamos os servidores efetivos da Secretaria Estadual de Saúde, deputados, enfim. Aqueles que aguardam ser chamados, logicamente, que eles são contra ali a parceria público-privado, né? Porque vivem a expectativa, né? Fizeram um concurso público, muitos estão ali classificados próximo do limite ali que foi estipulado de chamamento pelo governo do estado, porém há uma necessidade técnica de demanda por mais profissionais muito além daquilo que foi previsto pela Secretaria Estadual de Saúde. E esse pessoal, então, que prestou concurso, corre o risco de não ser chamado? Olha, Anderson, o que eu disse ao secretário e me encarreguei de fazer uma gestão direta ao governo do estado de Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Saúde hoje, de modo geral, né, pelo balancete apresentado pela Secretaria, pelo governo, nós temos um número considerável de contratos, né, em detrimento ao número de efetivos. O último concurso que foi realizado pela Secretaria Estadual de Saúde, Governo do Estado, foi em 2002. Eu, inclusive, naquele momento, fiz o concurso, passei e fui chamado em 2003. De lá para cá, mais de 20 anos, nós não tivemos nenhum concurso público. Então, os colegas servidores da Secretaria Estadual de Saúde, muitos já se aposentaram. E esse conhecimento, essa bagagem técnica, infelizmente, nesses 20 anos se perdeu. Porque o conhecimento ele não foi repassado para os novos servidores. Depois de 20 anos, nós temos aí a oportunidade, a Secretaria Estadual, de poder renovar o seu quadro, né, de servidores. Porém, o número quantitativo disponibilizado, se não me engano, 417 vagas, ele não atende a demanda nem de suprir o nível central da Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos os escritórios regionais de saúde em 16 localidades do interior do estado de Mato Grosso. Nós temos os hospitais regionais que são administrados diretamente pela Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos o CRIDAC, SERMAC, o Laboratório Central. Nós temos o Hospital Adalto Botelho.
nós temos o Sereste, enfim, nós temos inúmeros setores e unidades descentralizadas da Secretaria Estadual de Saúde que em todas elas precisa de novos perfis. Então, a gente está acreditando que esse número de quantitativo de vaga, ele vai subir consideravelmente em virtude da demanda técnica de necessidade por parte da Secretaria Estadual de Saúde. E aqui eu não vou entrar nem no mérito do modelo de gestão que está sendo adotado pelo governo do estado de Mato Grosso, porque, ao meu entender, a necessidade da demanda técnica, com certeza vai suprir, vai ser o fator número 1 que vai ser levado em consideração na questão do quesito chamamento público. Ou seja, não terá como não ter concurso. Não, o concurso já tem, o concurso já está em andamento. O concurso foi feito ano passado, foi feito alguns chamamento de alguns perfis, né? E tem uma fila, né, aguardando ser chamado. Fila o senhor é um defensor desses aprovados, e o senhor está aí ao lado deles pela luta para que sejam chamados. Defendo o chamamento do concurso público. Parte, né, porque foram aprovados 7 mil. A gente sabe que a Secretaria Estadual de Saúde não vai chamar 7 mil servidores. É contraditório, né? Assim, cria-se essa expectativa, temos essa situação. Por outro lado, os 417 que foi comunicado, né, foi trazido aí pelo secretário estadual de saúde, é um número muito pequeno diante da necessidade. Eu tenho certeza absoluta que no decorrer do tempo, esse número ele vai duplicar, vai triplicar, né, até porque o concurso tem validade por 2 anos. Eu não tenho dúvida que esse concurso ele vai ser prorrogado e ao longo desse período, com certeza, vão ser chamadas mais pessoas aí do concurso. Essa OSS, que é uma organização social de saúde que vai administrar o Hospital Central, ela, no contrato, prevê que a maior parte dos funcionários pode ser dela ou 100% dela ou não? Não. Ali o que está sendo colocado pelo governo do estado de Mato Grosso é uma administração através de uma organização social, Hospital Albert Einstein, né? Inclusive o projeto de lei que está tramitando na Assembleia é justamente para flexibilizar um projeto de lei anterior, na qual traz ali a qualificação das organizações sociais. O que esse projeto está dizendo? Governo do estado de Mato Grosso, você pode fazer sem chamamento público, você pode dar um prazo para o Albert Einstein se qualificar como organização social no estado de Mato Grosso. Então está dando uma carta branca para o governo. Governo, sem chamamento público, né, você está escolhendo por inegibilidade de licitação, escolhendo o Albert Einstein. Sim, não vou entrar na questão da qualificação. Todo mundo sabe que o Albert Einstein é classificado como a melhor unidade hospitalar do Brasil, né? É o número 1, é o top. Isso cria também toda a expectativa na população desse atendimento diferenciado que virá para Mato Grosso. Com certeza, né? Porque na cabeça da população, assim, quem não conhece assim, de perto as unidades de saúde, mas aqueles que têm mais ou menos noção sabem que o Albert Einstein é a referência número 1 no país, né? Quando vem Albert Einstein, a primeira coisa que as pessoas pensam, só vai para o Albert Einstein quem tem dinheiro. Rico, né? Influentes, famosos, celebridades, né? Que vai para o Albert Einstein. Essa é a referência que as pessoas têm do Albert Einstein. E realmente é um hospital privado, né? Com top de linha, é o número 1 do ranking no Brasil e realmente é uma referência em atendimento de excelência, né? Um hospital privado, o Albert Einstein é um hospital privado, né? Que atende privado e convênios, né? Poucos convênios. E, logicamente, cria-se uma expectativa numa excelência de atendimento, né, para o público. Você trazer uma unidade dessa, que é referência para administrar uma unidade pública, e realmente o Hospital Central, para quem não conhece, eu conheço vários hospitais no Brasil. O Hospital Central, na minha opinião, é um dos melhores em estrutura física e equipamento. Estrutura física e equipamentos, os dois juntos, dificilmente vai encontrar um hospital no Brasil do perfil do Hospital Central. E, deputado, esse modelo de gestão apresentado, o senhor concorda, acha que é o melhor caminho? Olha, o senhor que é um profissional da saúde, que tem esse olhar mesmo especial para a saúde? Eu sou servidor de carreira, né? Lá eu sou da bancada dos deputados que defende serviço público, servidor público. Então, na minha opinião, sem entrar no mérito, né, até porque nós já estamos falando de
unidade hospitalar de excelência, que é o Hospital Albert Einstein, na minha opinião, teria que ser uma administração mista, servidor e administração indireta. Por quê? Servidor. Nós já vivemos no passado recente, e assim, aquelas pessoas que viveram principalmente antes de 88, né, na questão da Constituição, quando os governadores, os prefeitos assumiam, o primeiro ato era mandar embora todo mundo da máquina. Se perdia tudo que construiu em termos de conhecimento, em termos de planejamento, né? Vamos enxugar a máquina. E assim, se verticalizava, né? E ali era um alinhamento político de acordo com o mandante, com quem tinha o poder da caneta. Então, o serviço público ficava refém de quem estava governando. Depois de 88, para entrar no serviço público, né? Concurso público, porta da frente. Então, você nivelou de A a Z. Acabou aquelas influências políticas que nós tínhamos anteriormente no loteamento dos cargos. Com isso, deu uma certa segurança para a administração pública com relação aos governantes. O governante, ele assumia, ok, ele tinha possibilidade de fazer as nomeações, né, que é legítimo, né, nós temos lei específica, ó, você pode, cargo em comissão é de livre nomeação. Então, o governo, de modo geral, ele tem que implementar ali a sua vontade, sua linha de pensamento, com nível estratégico, né, com as coordenadorias, com as gerências. E isso seguiu até agora. Então, você manter parte da administração pública com os servidores efetivos, além de você garantir a continuidade do serviço, você blinda a administração pública, por exemplo, até de maus gestores. A pessoa chega um mau gestor mal intencionado lá e quer fazer coisa errada nas secretarias, né, quer roubar, quer fazer um emparelhamento, a administração pública ela termina se resguardando contra esse tipo de gestor, contra esse tipo de perfil. E mantém os serviços, né? E você termina mantendo os serviços de forma regular e efetiva na ponta. Quanto vai custar para o Estado essa parceria, essa USS? 32 milhões. Mensais? Mensais. Deputado, a gente tem que... Assim, ao final, né, da implementação de todos os serviços. Ele começa com valor e termina com 32 milhões de reais. Contrato de quanto tempo? Não, aí é contrato sendo prorrogado ad eterno, né? Não temos um prazo, né, de 2, de 3 anos. Né? É um contrato de prestação de serviço que vai se renovando automaticamente, à medida que se vai cumprindo o objeto do contrato, que é aqueles procedimentos, né, aquelas especialidades, aquelas consultas. O senhor falou aí a questão do concurso, já veio uma pergunta aqui de internauta. Deputado, o governo anunciou que o Albert Einstein vai gerir o Hospital Central. Isso significa que os aprovados no concurso reserva do Estado para a saúde não serão chamados para trabalhar no Hospital Central? O modelo de gestão que está sendo proposto pelo governo do Estado é a administração direta pelo Albert Einstein. Outra pergunta. Sobre o Hospital Central ser gerido pelo Einstein, a Assembleia vai aprovar o projeto na sessão de amanhã? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que o projeto vai ser aprovado. A maioria dos deputados, eles concordam com a administração terceirizada. Assim, ó, eu sou nós somos 5, 6, 7 deputados. E deputados, por exemplo, que é contra o chamamento de concurso público. São deputados que da iniciativa privada, eles acham que não podemos ter servidor concursado, tem que ser tudo privado, privatizado, né? Então, e a gente respeita o posicionamento de cada um dos deputados, né? Hoje, infelizmente, a bancada de apoio ao serviço público, ao servidor público lá é 5, 6 deputados, 4, 5, 6, 7, 8 deputados, numa votação ou outra. No máximo, quando nós tivemos um número significativo, foi 9 deputados. Então, são forças, né? Os deputados eles representam os segmentos, e infelizmente nós não temos um número suficiente para poder, no voto, né, impor a nossa vontade. Então, nós temos que fazer sempre a costura política ali, para poder, às vezes, avançar um pouco com relação aí à manutenção do público, né, ou algo de interesse aí do grupo de servidores. Outro assunto que chamou bastante atenção na Assembleia foi a derrubada do veto do governador aos mercadinhos dos estabelecimentos penais aqui do Estado. Como é que a Assembleia decidiu votar por essa derrubada desse veto? Olha,
é um assunto delicado. Logo que eu entrei na Assembleia, um dos primeiros projetos que eu apresentei foi a PEC do voto aberto. Porque é muito ruim, como político, você ter que ficar justificando seu voto num voto secreto. Eu, por exemplo, votei pela manutenção do veto do governo. Eu sou contra regalias em presídio. Eu e a população. Você pode perguntar aí para a população se alguém é favorável de ter mercadinho dentro de cadeia, dentro de presídio. Para mim, cadeia e presídio é para a pessoa ir lá, pagar aquilo que ele cometeu e nunca mais querer voltar. Vocês viram aí recentemente algumas matérias rolando de presidiários fazendo festa, né? Churrasquinho. Festa, churrasco, com geladeira, com som, né? Levando namorada para dentro da cadeia. Assim, eu sou absolutamente contra. E se nós tivéssemos os votos abertos, eu não precisaria ficar justificando para as pessoas que me cobram: deputado, o senhor não foi a favor disso. Eu falei: lógico que não. Lógico que não. Então, para mim, o voto tinha que ser aberto em tudo. Voto para a presidência tem que ser aberto. Voto de veto, aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. Fica fácil para a gente trabalhar politicamente, né? Porque as pessoas cobram, as pessoas querem saber o posicionamento político. Eu não vejo por que esconder voto. E traz mais transparência, né? Alguns deputados justificam que o voto secreto é uma forma ali de se blindar contra o próprio governador, às vezes, né? Tem um pensamento, mas é da base, aí não quer se indispor, mas, né, aí termina votando secreto, né? Então, muitos deles, né, tanto é que meu projeto ele não avançou, porque eles entendem que aquele ali é um momento de votar podemos dizer assim, com a sua consciência, né? Fugindo assim de um alinhamento, de uma pressão política. Retaliação. Então, né? E também, assim, eles não estão errados. Mas, por outro lado, hoje é inadmissível, não adianta. Se você for pesar, né, não tenha dúvida que o peso do voto aberto, hoje ele é muito maior do que a justificativa de um peso para um voto secreto. Para mim tinha que ser aberto. E o governador quer isso, né? Não é só o governador. Se você perguntar na rua aí, pergunta para o povo se eles querem voto secreto ou eles querem voto aberto. Voto aberto. E com as redes sociais, deputado, as pessoas estão mais informadas sobre o movimento dos políticos. O senhor percebe que o seu eleitor ele acompanha mais de perto a sua movimentação e com isso te cobra mais? Não é só meu eleitor, não. É todo mundo. Vou dar uma ideia, vou dar uma situação aqui que aconteceu comigo. O Barão de Melgaço. Tô lá, desci do carro, umas 9, 10 horas da noite. Passa um senhorzinho muito simplesinho, andando de bicicleta. Falou: deputado, quero te parabenizar, o senhor votou a favor da gente. Como assim? Sou servidor aposentado do Estado, eu vi lá que, da questão da alíquota previdenciária, o senhor votou com a gente. Um senhorzinho andando de bicicleta lá em Barão de Melgaço. Simplesinho, altas horas da noite, de bicicleta, o senhor devia ter uns 80, 75 anos de idade, bem senhorzinho. Você vai no interior do estado de Mato Grosso, né, ou na periferia, em qualquer outro lugar, eles acompanham tudo. E cobram, né? Cobra, sabe como que os deputados estão votando. Então não tem, vou esconder, isso era do tempo do EPA, né, que não tinha, a comunicação não chegava na ponta. Hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo tem internet, todo mundo sabe o que está acontecendo. Hoje todo mundo sabe. Você perguntar para qualquer um, eles vão saber, assim, falar do posicionamento do governador, dos deputados federais, dos deputados estaduais, do prefeito, o que o prefeito está fazendo, o que está deixando de fazer, sabe tudo. E, deputado, já começou toda essa movimentação política no seu partido, visando as próximas eleições? Já já olhar aquele nome que é forte, poderia vir compor aqui, ali? Eu sou o presidente do Progressista do estado de Mato Grosso, né? O Progressista, ele aprovou, por unanimidade, a possibilidade de federação com a União Brasil. O que é federação? É a união de dois partidos, com um período de 4 anos, de forma verticalizada no Brasil, né? Então, todos os estados,
durante 4 anos, tem que seguir aí como se fosse uma coligação. Porém, o União Brasil, né, que é outro partido aí que tem se articulado junto com o progressista, ainda não definiu, né, eles não se reuniram. Então a gente vive esse impasse aí com relação à montagem das chapas, tanto de deputado estadual, quanto de federal, senador e governador. Então nós aqui do progressismo nós estamos na expectativa aí da efetivação aí por parte do União Brasil. Bom, caso não ocorra, nós vamos trabalhar de uma forma, ocorrendo, trabalhar de outra forma. Mas vai ter candidato próprio, tem nomes próprios ao governo, como é que está essa estruturação? Cidinho Santos é o nosso nome, podemos dizer assim, a maior liderança disponível hoje, né? Porque nós temos o Blairo, né? Sim. O Blairo é uma das maiores lideranças a nível de Brasil. Se o Blairo quisesse ser candidato a governador, não tenho dúvida que bem possível que muitos dos partidos que hoje postulam aí ia terminar apoiando o ex-governador, ex-ministro, ex-senador, o Blairo. Mas ele já disse que apoia o Piveta. Não, o Blairo não tem interesse na disputa eleitoral. Quem nós temos? Cidinho. O Cidinho, ele pode ser tudo e ao mesmo tempo ele não pode ser nada. Ele pode ser candidato a governador, ele pode ser vice, ele pode ser senador, ele pode ser suplente de senador, ou ele simplesmente pode coordenar todo um grupo político, como sempre fez, ou simplesmente não ser nada, acompanhar de longe. Então nós estamos aí na expectativa da definição desse quadro, o nome colocado pelo grupo político, inclusive orientado pelo governador Mauro Mendes, que é o líder desse grupo, né? O governador, eu faço parte dessa base de sustentação política. A orientação é o apoio ao vice-governador Piveta. Então, nós estamos na guarda dessa costura política, porém, nós temos também nomes fortíssimos dentro desse grupo político. Senador Jaime Campos, ex-governador, nome União fortíssimo, Brasil. Do União Brasil. Nós temos o Piveta, nós temos o próprio Mauro Mendes, né, que pode disputar aí uma majoritária como senador. Nós temos o PL, né, o governador Mauro Mendes se aproximou muito do presidente Bolsonaro. Saiu até um burburinho de que ele poderia ir para o PL. Eu já vi algumas comentários nesse respeito de uma possível aproximação e ida para o PL. Eu não posso falar pelo PL, né? Mas assim, há uma relação muito próxima do governador Mauro Mendes com o ex-presidente Bolsonaro. Então, nessa costura aí, como tem um senador Wellington Fagundes também, né? Grande liderança, senador, acabou de se eleger. Então, eu acredito que mais para frente, no segundo semestre, essas articulações elas começam a se definir. Porque tudo pode acontecer, né? Tem muitas possibilidades nessa cena, com tantos nomes fortes, deputado. Tem muitos nomes fortes. Essas definições, elas ficam com a diretoria? Como é? Assim, ó, no progressista... O senhor participa dessa linha de frente, né, como presidente? Eu participo porque eu sou presidente do partido. Mas lá a autonomia toda de condução do partido é dada ao senador, ex-senador Cidinho, amigo, parceiro, né? Então lá, o Cidinho, como eu disse para ele, Cidinho, eu cuido de estadual, cuido de federal, você cuida para cima. Eu cuido para baixo, você cuida para cima, né? Então, mas o Cidinho, ele é muito próximo de todas essas lideranças que eu disse, né? O Cidinho é muito habilidoso, é de fácil trato. O Cidinho hoje não é só uma liderança a nível de Mato Grosso, se for para qualquer... Seja, ele só não é candidato ao governo se ele não quiser pelo partido. Não, se ele quiser, logicamente que ele vai ser. Em que pese a relação de amizade que ele tem com o Piveta, né? Ele tem uma relação de parceria. O Cidinho é um homem de cumprir acordo, de cumprir palavra. O Cidinho hoje, se você for para qualquer estado, se falar, não, eu sou lá do Mato Grosso, eu vou falar assim, senador Cidinho de lá, né? O Cidinho é de lá, principalmente se você estiver no meio dos empreendedores. O Cidinho se tornou uma espécie de referência a nível de Brasil, né? Então é muito bem relacionado no campo político e muito bem relacionado também empresarialmente. Então, E ele também tem estado muito próximo do governador Mauro Mendes. Não, do governador Mauro, do Piveta, do Blairo, né? do Jaime. Ele é muito próximo do governador de São Paulo, Tarcísio. Ele também é muito amigo do Bolsonaro, né? Então ele tem um trânsito bom aí na classe política.
grande nome. Saindo um pouco da eleição, vindo para a segurança pública, que tem sido também outro assunto muito discutido aqui no Estado. A Assembleia tem algum projeto? Você tem algum projeto que trate de uma segurança pública diferente, ou do jeito que tá bom? Olha, a minha militância, né, quase toda ela, desde o meu primeiro mandato, ela quase que 100% ela foi ali no campo da saúde, né? Estou como presidente novamente, estou no segundo mandato de presidente. Então, como eu tenho uma relação muito forte com a saúde, a gente termina pautando muito a saúde pública, agora muita questão do social, né? Tenho acompanhado várias ações aí da primeira-dama Virgínia Mendes, né? Conhecendo efetivamente as ações desenvolvidas pela Secretaria, e quando o assunto é segurança pública, eu sempre peço orientação com os colegas que militam na saúde, na segurança pública, né? Então eu não sou uma referência quando se trata de segurança pública, não. Eu sempre tem pauta, pergunto, e aí, colega, como que é isso aqui? Ah, isso é isso, isso é aquilo, tá. Então, qual que é a orientação? Ah, vota assim, aí eu termino votando. Então vamos ir para a saúde. Bora, saúde eu gosto. O prefeito eleito Abílio Brunini esteve na Assembleia pedindo apoio, pedindo emendas parlamentares, para ajudar em vários setores que estão carentes em Cuiabá, inclusive na saúde. Ele vai ser atendido? Ele vai ser atendido, foi atendido. Inclusive, eu fui o presidente que acompanhou os trabalhos da intervenção no município de Cuiabá. Eu sempre fui muito crítico à gestão anterior, né, aqui no município de Cuiabá. Nós estamos tendo uma oportunidade ímpar nesses últimos anos, que é estar numa mesa de negociação, numa mesa de pactuação. Sistema público de saúde, você não consegue avançar de forma isolada, né? Então, nós temos o prefeito da capital, nós temos o governo do estado de Mato Grosso em condições de conversar, em condições de pactuar. E os deputados, com certeza, vão ajudar. Eu confio na gestão do prefeito Abílio, não apoiei o prefeito Abílio, né, mas a eleição já acabou. Eu, por exemplo, a pedido dele, eu destinei R$1 milhão para poder fazer a fila de espera andar. As cirurgias eletivas, né? Se R$1 milhão é para comprar material, para comprar equipamento, para comprar, enfim, para poder acelerar, né? Cirurgias eletivas, ela precisa rodar, passei R$1 milhão. Há um compromisso da Assembleia também de repassar mais R$6 milhões para poder reformar e ampliar ali o antigo hospital pronto-socorro de Cuiabá, para se tornar uma referência em maternidade. Bom, e se tratando disso, cidades polos, cidades fortes, como Rondonópolis, Sinop, elas também podem, os prefeitos também podem chegar até a Assembleia e obter os mesmos recursos, Várzea Grande, que foram destinados a Cuiabá? Olha, muitos prefeitos têm procurado a Assembleia Legislativa, exemplo da Flávia, né? E exemplo também do prefeito Cláudio, que é deputado, inclusive antes de deixar, né, o mandato, colocou quase que 100% das emendas destinadas ao município de Rondonópolis. E é assim com vários prefeitos, né? Eu, por exemplo, tenho aportado recursos financeiros em vários municípios do interior, justamente para que eles tenham condições de realizar os procedimentos lá, evitando assim que se caminhem pacientes para Cuiabá, para Várzea Grande, e cobrado muito duramente do governo do estado a celeridade nas obras importantes. O Hospital Regional de Tangará, para atender a região do Tangará, Hospital Regional de Juína, Hospital de Alta Floresta, Hospital de Confresa, Hospital Júlio Milho de Cuiabá, que é uma obra que estava parada desde 2010, e o Hospital Central, né? A comissão ela tem fiscalizado, ela tem feito reuniões, ela tem cobrado muito duramente o governo no sentido de acelerar e entregar essas obras aí. O Hospital da Alto Botelho, das visitas que nós fizemos, né? Eu conheço todas as unidades no Mato Grosso, era a pior unidade, era feio, horrível, né? O Hospital da Alto Botelho. O hospital está passando por uma reforma, inclusive nós estaremos lá nessas próximas semanas, né, vamos discutir com os novos deputados uma agenda futura aí para ir lá acompanhar como é que está a execução da obra lá no Hospital Adalto Botelho. Assim como no CRIDAC, passou por uma reformulação, é uma unidade nova, né, que foi construída pelo governo do estado, assim como o laboratório regional, né, do estado. Então,
a Comissão de Saúde, eu enquanto parlamentar muito fortemente ligado à saúde, a gente tem acompanhado de perto essas execuções. O senhor citou também a assistência social, né? Nós temos aqui um estado com municípios com realidades bem diferentes, né? E a demanda social, ela existe em todos os cantos. Qual a avaliação que o senhor faz da política pública de assistência social desenvolvida no estado? E existe também toda uma movimentação junto aos secretários, né, de município, estado, conselhos, para que tenha uma PEC que se aporte um recurso destinado à assistência social, tal qual a educação e a saúde. Porque por mudanças, muitas vezes, de gestão governamental, a assistência social é impactada e a demanda social continua da mesma maneira. Como o senhor avalia a política pública? Olha, o estado de Mato Grosso hoje, ele tem um índice que dá inveja a muitos países do mundo. Nós temos aqui quase que zero o índice de desemprego. Nós temos um emprego pleno, né? Você vai em algumas cidades, por exemplo, você tem dificuldade de mão de obra. Diamantino, por exemplo. A JBS precisa lá de 500, 1.000 pessoas para trabalhar e não tem mão de obra. Cuiabá, você tem uma dificuldade muito grande. Eu sou empresário hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande de encontrar mão de obra. E o fato do Mato Grosso ter esse diferencial mudou muito a realidade dos municípios, né? Como a gente tem um quantitativo significativo de mão de obra, né, de necessidade por contratação, nós temos uma realidade muito diferente, né, de 20, de 30 anos atrás. E o governo tem um portfólio muito grande através do Ser Família. Você tem um Ser Família de Ser Habitação, Ser Família, né? Inclusive participei de uma doação por parte do governo de carros, né, para de carro, para estruturar ali a Secretaria de Assistência Social, vários projetos pilotos que estão sendo desenvolvidos pelo governo do estado de Mato Grosso. Nós temos um programa audacioso de construção de casas na faixa 1, na faixa 2, sendo subsidiado pelo governo do estado, né? Então isso também facilita. Pelo governo federal, não? Só pelo governo é parceria, tá? Uhum. É parceria. O governo federal e o governo do estado, né? Mas o governo do estado olhando para facilitar a aquisição desses imóveis para essa população que recebe salário um pouco menor, para atender essa necessidade do mercado mato-grossense, que essas pessoas que estão vindo para cá, que estão com carteira assinada, né, que querem fixar residência aqui no estado de Mato Grosso, né? Então, de facilitar a aquisição. O governo entra com uma contrapartida inicial de R$20 mil, a prefeitura entra com o terreno, entra com a infraestrutura, né? O governo federal subsidia, quanto menor o salário, mais subsídio, isso facilita muito que parte da população tenha acesso a essas casas, a essas moradias, fora as cestas, né, básicas, alimentação, que é de forma regular, né? O que nós tínhamos anteriormente? Se o prefeito era alinhado com o governo, você vinha aqui com o caminhão, pegava um caminhão, enchia, ia lá e atendia. O prefeito que não era alinhado não recebia. Não recebia. Ah, não vou receber. Inclusive um avanço muito grande no social, quando o município de Cuiabá aderiu ao Ser Família, né? Coisa que nós não tínhamos. Nós tínhamos Cuiabá de forma isolada, o prefeito não queria o apoio do governo do estado, e agora não. O Abílio assinou o protocolo aderindo aí ao Ser Família do estado. Então hoje nós temos inclusive de forma regular para todos os municípios do estado de Mato Grosso esses repasses de cesta, né? Porque a gente entende também que tem muitas famílias que não conseguem acessar o mercado de trabalho, né? Que está ali em extrema pobreza. Então a mão do estado era importante para poder aliviar, podemos dizer assim, as dificuldades dessas famílias. E tem que estar muito alinhado, né, esse trabalho, governo federal, governo do estado, governo municipal, porque é no município que a população está. Então a secretaria, eu falo que eu tenho um carinho por essa área, é o município que tem ali aquele atendimento direto, mas sem o auxílio e sem o apoio do governo do estado e do governo federal, por isso é tão importante essa PEC, para que tenha o recurso para auxiliar na proteção básica, na proteção especial, que é a violência, porque muitas vezes, deputado, a gente fala muito sobre violência com mulheres, com parlamentares mulheres, né? Uhum. Mato Grosso, esse índice que é preocupante, um estado que mata mulheres, e a gente às vezes pouco fala com os homens sobre isso, né? Sobre a violência,
contra a mulher, sobre esse índice de feminicídio, né, considerando também toda essa cultura. O senhor também tem um trabalho voltado para isso, para olhar para as mulheres, para esse índice de feminicídio que é alarmante e que é preciso que todos estejam unidos para a gente modificar essa cena? O que chama atenção no estado de Mato Grosso é o alto índice de feminicídio. É altíssimo, altíssimo, altíssimo. E a gente procura, assim, nós precisamos entender, né, a sociedade como um todo, o porquê que no estado de Mato Grosso nós temos esse alto índice, que é fora do normal, né? É um índice muito alarmante. Triste, preocupante. Outro índice que nós temos aqui, que é altíssimo também, altíssimo, altíssimo, é o de suicídio. O índice vamos lembrar Como a gente precisa olhar para a saúde mental, né? Para a saúde emocional. Das mortes violentas aqui em Cuiabá, 30% é suicídio. E por que esses dois números tão altos assim? Na questão do suicídio, quando eu li uma matéria, né, saiu publicado no jornal, chamou a atenção, inclusive como presidente da Comissão de Saúde, né, Assistência e Previdência, eu fiz um convite, inclusive a doutora, esqueci o nome, ela vai estar na Comissão de Saúde apresentando ali os trabalhos, para a gente entender o porquê das mortes violentas, 30% é de suicídio, né? Da onde, o porquê, quem que são essas pessoas, né? Porque o Estado ele precisa saber o que é que está acontecendo para poder agir, né? Para poder fazer um plano voltado aí para a questão do feminicídio. Conversei com a senadora Margarete Busetti, senadora Margarete é minha amiga, minha parceira, quantos projetos importantes que a senadora Margarete fez a nível de Brasília. E o pacote, né, antifeminicídio foi de uma importância, de uma relevância. Inclusive eu falei para a senadora, senadora Margarete, a senhora precisa divulgar isso para o estado de Mato Grosso, né, para as mulheres, para a sociedade, para os homens saberem o trabalho que a senhora está fazendo. A gente sabe como que é difícil aprovar projetos. A Margarete tem um número de projetos, né, voltados especificamente para as mulheres, que para nós aqui do estado de Mato Grosso é um orgulho, né, ter a senadora Margarete lá pautando a questão das mulheres ali a nível de Congresso Nacional, aprovando leis, tá? Não é só projeto de leis, não, vou fazer aqui provando leis. Então, a senadora Margarete tem uma habilidade muito grande lá no Senado, né, tão pouco tempo lá como senadora, aprovar projetos de leis importantes aqui para o nosso Brasil, em especial para o nosso estado de Mato Grosso. Deputado Paulo Araújo, a hora voa, né? Quando o assunto é bom, sempre costuma já acabou? Ainda não acabou, mas nós temos quase 40 minutos batendo papo aqui. Tem algum assunto que a gente não falou? Eu queria só fazer uma pergunta de Versa Grande. Vai, deixa a pergunta já. Eu queria fazer uma pergunta de Versa Grande, porque eu falo assim, porque eu sou de Versa Grande, e o deputado sempre esteve muito presente, né, nessa caminhada política no município de Várzea Grande. Enfermeiro Emerson é do PP, né, com essa atuação. A sua mãe esteve em muitos eventos voltados nessa defesa das mulheres, do direito das mulheres. Como é que é uma comunicadora com podcast, então presidente do PP Mulher. Presidente do PP Mulher com essa eleitoral de carteirinha. Voluntário. Fazendo palestra, levando informações importantes mesmo, caminhando junto. E o enfermeiro Emerson esteve também todo o tempo na gestão anterior. Com essa mudança de gestão, o PP continua apoiando Várzea Grande, está na base da prefeita Flávia Moretti? Olha, eu sou um presidente que pouco interfere nos municípios, né? Os municípios, nós temos os diretórios, né, montados em praticamente todos os municípios. A orientação é, cada lugar tem sua realidade, cada município define lá se vai apoiar a prefeita, se é contra o prefeito, né? Eu procuro não interferir na gestão direta dos vereadores. No caso da Várzea Grande, o ex-prefeito Calil, a gente tinha, além de uma relação política, de confiança, de amizade, né, muito querido, frequentava ali, frequentei muito ali o palácio, né, a gente sempre esteve junto, inclusive nas ações políticas diretas que o governador, que o governo tinha com o município de Várzea Grande, a exemplo de outros deputados, deputado Botelho, deputado Júlio, né, a gente era muito próximo. A Flávia, eu não conhecia a Flávia, né?
Tanto é que o PP apoiou a reeleição do prefeito Calil. E a eleição da Flávia foi uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém imaginava, né, na face da terra que o Calil poderia perder aquela reeleição, até porque eu particularmente entendo que o ex-prefeito Calil, ele foi um bom prefeito para a cidade, né, da Várzea Grande. E lá na Várzea Grande, o vereador Hermes, que é o nosso representante, hoje ele faz parte da base política da prefeita Flávia, e é natural, né? Eu já procurei a prefeita Flávia, disse para ela que o nosso gabinete está à disposição, né, para a gente poder auxiliar o município de Várzea Grande, assim como fiz com o prefeito Abílio. Compromisso com os municípios, né? Com as cidades. Com a população. A briga já foi, já passou, né? Lá na Várzea Grande também nós não apoiamos, eu não apoiei a prefeita Flávia, apoiei o prefeito Calil, aqui em Cuiabá também não apoiei o prefeito Abílio, aqui meu candidato era o Botelho, mas recebemos o Abílio, recebemos a prefeita Flávia. Da prefeita Flávia eu que fui, né? Conversar, fui lá no gabinete, fazer uma visita de cortesia. Aqui o Abílio esteve conosco, almoçou ali com o Lúdio, almoçou com o Abílio, né? Então, pedindo ajuda e nós ajudamos. O importante é caminhar agora, né? Seguir, olhar para frente. Virou página do passado para frente. Lá na frente, nós podemos até estar em lados opostos, né? Mas até lá é ajudar. Mais alguma coisa? Eu já perguntei da minha Várzea Grande. Agora eu quero te deixar à vontade. Que a gente bombardeia de pergunta, mas e aí? Você tem algum assunto que a gente não tocou, que a gente não falou aqui, que você quer acrescentar? Não, eu quero falar de um assunto importante que, na minha opinião, sempre procuro dizer diretamente aí, principalmente ao governo, para mim que foi um dos projetos que, na minha opinião, ele teria que ser revisto urgentemente, que é a questão da alíquota previdenciária dos aposentados e pensionistas. Eu sou da baixa situação política do governo, né? A gente sempre esteve ali apoiando o governo. Matéria contra servidor público, quando os interesses do servidor público não conta comigo, os deputados até sabem, não, Paulo é 100% servidor. A alíquota previdenciária, ela prejudicou diretamente o aposentado e pensionista que recebe menor salário do estado de Mato Grosso. E hoje o estado de Mato Grosso não precisa, nós não precisamos dessa receita. O estado hoje ele é autossuficiente, o governador Mauro Mendes ele reformulou consideravelmente a questão do equilíbrio fiscal, né? Receita e despesa. O aposentado e pensionista, até o teto do INSS, antes da alíquota previdenciária, ele não pagava. Com o advento da alíquota previdenciária, ele desestabilizou, desarticulou, foi como se desse um murro direto na cara do servidor que recebe os menores salários, porque ele passou a incidir a alíquota previdenciária. Com isso, desestabilizou o orçamento familiar. A pessoa já trabalhou o ano inteiro, a vida inteira para se aposentar, né? Já estava acostumado com aquele salário, que são os menores salários, até o teto da INSS, e a alíquota previdenciária. Conta centavos, né? O centavo faz diferença. E ali, o que acontece? Muitos desses servidores, a maioria deles, 90%, tem empréstimo consignado. E vive de empréstimo consignado. Quando você aplicou a alíquota previdenciária, comeu o salário, comeu a margem. Muitos não têm nem salário para receber. Isso virou um problema social. Essa parcela desses servidores públicos aposentados. E, ao meu ver, o governo ele tinha que rever a questão da alíquota previdenciária para os aposentados e pensionistas até o INSS. Isso precisa ser revisto. E essa possibilidade de diálogo foi aberta? Não, porque nós perdemos um voto, como eu disse. Sim, né? Mas acabou? Não, a todo momento ela vai voltar. Isso aí não vai ser matéria recorrente, né? Vai ser matéria recorrente. Todas as vezes a gente vai trazer esse assunto, porque, ao meu ver, isso aí foi uma injustiça. Por que você acha que o governador veio de uma outra forma, então? O governador, naquele momento, né, pós-pandemia, e diante do equilíbrio das contas da Previdência, a Previdência tem um rombo, é fato. Sim. A Previdência tem um rombo. E todos os estados terminaram implementando a alíquota previdenciária. Uns colocaram maior para maiores salários, que é o que eu defendia. Você recebe mais, então você vai pagar mais. Quem recebe menos, paga menos. Essa era a minha ideia, né? Nós temos aí
salários de 30, 40 mil reais no estado. Nós temos os menores salários, que é até o teto do INSS, que hoje acho que 6 mil e pouco, o teto do INSS. Então, ao meu ver, não é justo. A Previdência ela tem que ser justa e social. Para essa parcela da população, ela não foi justa e não foi social, entendeu? É por esse motivo que eu defendo que a alíquota para esses que já contribuíram. Sim. Nós não estamos falando para novos. Você pode falar o seguinte, ó, daqui para frente, quando você for aposentar, já fica você sabendo Vai ser dessa forma. que vai ser dessa forma. Mas esses aqui já contribuíram há anos, né? Eles contribuíram lá atrás. Então, daqui para frente, você pode, ó, não, é alíquota, beleza. Mas para trás, não. Né? Então, isso tem que ser revisto. Urgentemente. Mais alguma coisa que você quer? Torço para o meu misto, Esporte Clube, sou mistense. Mas como Mato Grossense também torço para o Cuiabá, só não torço para o Cuiabá quando o Cuiabá joga com misto. Aí não. Misto Cuiabá. E sou vascaíno também. Aí eu torço contra o Flamengo. Torço a favor do Vasco e contra o Flamengo. Muito bem. Deputado Paulo Araújo, ó, uma recordação aqui do Conexão Poder e Repórter MT para você. Obrigado. Caneca aqui do programa. Faça bom uso dela. Obrigado pela presença aqui, obrigado pela disposição de ter vindo aqui para bater esse papo conosco. Obrigado a você também, nossa parceira de bancada aqui. Eu brinco que eu vivo esquecendo o nome dela. Da Né? BG. Ana da BG. Aí você não vai esquecer. Ana da BG. Aí, Ana ó. da BG. Pronto, agora não esquece. Ana da BG. Obrigada, Anderson. Muito obrigada, deputado, pela presença, pelas informações. É sempre muito bom recebê-lo. Estamos sempre aguardando o senhor aqui nessa bancada. Eu que agradeço. E o nosso gabinete está à disposição da população. Gente, obrigado a você que esteve conosco aqui do Conexão Poder até agora. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Conexão Poder. Até lá.